Primeiro tempo eu tava amando o Ney. E no segundo tempo eu tava, que moleque burro do caramba! Salve, rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso perfil Biel10. Santos 1, Mirassol 1. Mirassol é um belo time, hein? Gente, esquece a camisa, tá? Tava jogando o quarto colocado contra o 16º. E assim, quem acompanha, quem tava em coma e acordou e falou, nossa, o Mirassol tá em quarto. Mas quem acompanha o campeonato sabe que o Mirassol tá jogando muito bem, o Reinaldo jogou muito bem, o meio de campo do Mirassol jogou muito bem. Então, assim, não é um placar desastroso. O Santos tem que pensar por blocos. O Santos veio aí de uma sequência em casa, né? De Palmeiras e Mirassol. Jogou bem algumas partes dos jogos e conseguiu 4 pontos. Ou seja, é uma somatória de pontos boa para a previsão do Santos. Boa. 6 pontos seria excelente? Seria excelente. Mas 4 pontos foram boa as rodadas, certo? Perder um desses jogos seria catastrófico. Amanhã é torcer muito pro Ceará, pelo menos segurar um empate com o Inter. E segunda a gente vai lá pro Beira-Rio para ver o que dá. Mas como eu disse aos vídeos atrás, a minha esperança eram os últimos 3 jogos. A minha esperança era Sport, Juventude e Cruzeiro todo reserva. Então essa é a minha esperança ainda, né? Lógico que o Santos melhorou. O Vojvoda, eu acho que ele escalou o Lautaro, todo mundo criticou, mas eu achei o Lautaro bem. Ganhou várias bolas no alto, deu assistência. Então assim, a gente critica o técnico, mas quando o técnico aposta e dá certo, a gente tem que apoiar. Não concordei com a entrada do Guilherme, eu acho que o Guilherme entrou mal, mas assim, fica aquele sentimento amargo, né? Porque o Santos fez 1-0, jogo pro Brasil todo, pelo YouTube, Neymar fazendo gol, tinha tudo para ser aquela noite maravilhosa, né? Amanhã é feriado e tudo mais. E o mesmo Neymar cometeu um pênalti ali infantil, né? Pênalti de pelada, sabe aquele pênalti que você toma um drible e dá um chute no seu tio? Foi pênalti nesse nível. Então, assim, fica essa chateação, né? Fazendo um pouco aqui jogador a jogador. Brazão quase pegou o pênalti, né? Pegar o pênalti do Reinaldo é difícil. O Reinaldo mudou a característica de como ele bate pênalti. Geralmente ele bate pênalti no alto, ele preferiu ir rasteiro e o Brazão tocou na bola ainda, mas infelizmente não pegou. Igor Vinícius, mais uma vez, fez um belo jogo. Não entendi a saída dele. Se for alguma questão física, uma questão que ele pediu, ok, mas o Mike eu não tenho nenhuma confiança. O Igor Vinícius eu não tinha confiança, hoje eu tenho. O Mike eu não tinha e hoje eu não tenho também. Então eu acho que eu apostaria no Sherman para ser reserva do Igor Vinícius. A dupla de zaga eu gostei do Adonis Frias, eu gostei do Zé Ivaldo, né? Eu acho que o Luan Pérez, infelizmente, devido a uma lesão, ele perdeu espaço no time. Então, porque se o Santos joga com o Ilharão e 3 volantes, o Ilharão desce para ser um terceiro zagueiro, então não precisa do Luan Pérez, né? Souzinha, eu acho que no segundo tempo ele teve mais espaço para avançar, coincidentemente depois da entrada do Mike, então aquilo que eu tinha falado para vocês em alguns vídeos anteriores, que quando joga Igor Vinícius e Souza, não dá para atacar os dois ao mesmo tempo, porque fica muito desguarnecido lá atrás. Quando o Mike entrou, liberou um pouco mais o Souza, ele tem muita habilidade, deu uma finalização ali travada, gostei do Souzinha também, foi uma das melhores partidas aí dos últimos jogos dele. O trio de volante, na transmissão alguém falou que o Schmidt estava mal, de verdade eu não achei, eu achei que os 3 volantes ali, eu acho que o Santos achou esse trio de volante, né? Eu acho que o Roleiser ser banco é complicado, porque o Roleiser entrou muito bem, mas talvez ele seja um jogador de segundo tempo nessa temporada, né? Então, o Arão, muito bem, eu acho o melhor dos 3 hoje. Zé Rafael também gostei bastante. E o Schmidt, ele foi mais burocrático, mas eu também não desgostei do Schmidt. É que eu acho que para essa posição, o Schmidt jogar aberto pela direita ali na trinca, eu não sei se é tão produtivo assim na parte ofensiva, né? O Barreal teve algumas chances, jogou bem também, foi melhor do que contra o Palmeiras. O Ney fez o gol, estava jogando bem. É aquilo que eu sempre falo, a torcida do Santos sempre fala: pega, solta a bola. Pega, solta a bola. Quando ele quer arrastar, ele não consegue mais. Ele não consegue mais. Mas eu acho que ele tá entendendo isso. Tá reclamando menos com os companheiros, tá sendo mais líder em campo. Hoje deu carrinho, então eu acho que a torcida do Santos, esquece os outros, a torcida do Santos entende que o Neymar não é mais o Neymar versão 2011, 2012. Ok. Mas não dá para ele fazer o pênalti que ele fez, né? Esse jogo tá no ranking de jogos que o Neymar fez caca. Eu acho que o primeiro lugar tá o jogo contra o Botafogo, o Santos estava melhor, ele meteu a mão na bola, o Santos perdeu o jogo. E eu acho que esse jogo ali, ele tá nesse top aí também, tá? Eu acho que, lógico, foi um pênalti, mas foi muito infantil, cara, muito infantil. Uma coisa é você cometer um pênalti por necessidade do jogo. Mas ali,
Pô, o Reinaldo, ele driblou, mas tava meio truncado, sabe? Você poderia fazer outra forma. Foi um pênalti meio escrachado, sabe? Um chute, assim, bem varziano. Tanto que quando o juiz foi no VAR, não teve nem aquele frisson da torcida, tipo, ah, não foi. Não teve, mano. O estádio ficou em silêncio porque, tipo, foi pênalti, tá ligado? É... E o Lautaro jogou bem, cara. O Lautaro jogou bem, fez assistência, brigou. Eu acho que eu ainda prefiro o Robinho Júnior, mas eu entendo o Vojvoda. Uma coisa é eu, como torcedor, querer o Robinho Júnior desde o início. Outra coisa é na prática, entendeu? Eu não sei como que é os treinamentos, eu não sei se o Robinho tem essa carga toda para aguentar. Uma coisa é eu como torcedor, porque na minha cabeça eu imagino o futebol igual o FIFA. Põe Neymar, põe Rolaser, põe Robinho, põe Lautaro, sabe? Já jogou Master Liga? Quando você não tem volante? Na minha cabeça é assim. Mas na prática ali o Vojvoda sabe mais de futebol do que a maioria que tá assistindo esse vídeo. Então achei que o Lautaro foi bem, as entradas, Robinho entrou bem novamente, personalidade, né? O Michael não gostei. Bom Tempo entrou muito no final ali, ele deu um passe ali arriscado, mas ele é muito bom tecnicamente, mas eu acho que ele não tem corpo ainda, então eu gostei que não entrou o Vitor Hugo. O Rolaser entrou muito bem, novamente, entrou mais cedo dessa vez. Eu só acho que o Neymar é muito decisivo, mas em alguns momentos ele pode sair antes. Ele pode sair antes, não por falta de talento, né? Mas para deixar o time mais móvel, né? Tudo bem que o Zé cansou, o Santos ficou muito ofensivo. Fiquei com medo de tomar um gol, porque assim, o empate foi bom? Não foi bom, mas perder hoje seria péssimo pelo espírito anímico do time, né? Tanto que acabou o jogo, teve uma ameaça de vaias e já teve aplauso, né? Então, é isso, pessoal. Foi um sentimento diferente, né? Um sentimento frustrante pela forma que foi. Se você antes do jogo falasse assim, ó, antes dessa sequência, assim, o Santos vai ganhar do Palmeiras e vai empatar com o Mirassol, você assina? Eu assinaria. Só que aí você vai ver as circunstâncias do jogo, fica um pouco um sentimento de chateação, né? Mas, enfim, vamos aí pensar agora no próximo jogo. Segunda-feira contra o Internacional de Porto Alegre. E amanhã é torcer para tropeços do Juventude, torcer para o Ceará ganhar do Inter, ou pelo menos empatar, para segunda-feira a gente jogar lá em Porto Alegre, tá bom? Neymar não está suspenso, quem está suspenso é apenas o Zé Ivaldo. Beleza? Então provavelmente o Luan Frias, ó. O Luan Pérez volta para jogar com a Adonis Frias, tá bom? Pessoal, é isso. Se inscreva no canal, deixa um like, compartilha aí nos grupinhos de WhatsApp. É o Santos, vamos pra cima, hein?